Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiro agradecer aí a presença de todos, né? Agradecer à casa pelo honroso convite que nos foi feito. E nós vamos, na medida do possível, tentar fazer uma abordagem desse tema importantíssimo, não é? Para as nossas vidas. Trata-se de como ter êxito na vida. Não é uma tarefa fácil, mas a gente vai tentar aqui explicar um pouquinho, né? Algumas situações que possa fazer com que a gente tenha este êxito. Para começar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: tudo que a gente fala em termos de palestra, nada mais é do que a exteriorização, não é? Ou daquilo que a gente leu, ou daquilo que a gente estudou, mas quando se busca propriedade naquilo que se fala, muito melhor quando a gente vivencia uma situação, não é? Aí a gente vai poder falar com um pouquinho mais de clareza e objetividade. Então, boa parte das coisas que nós vamos abordar aqui hoje, não tenham dúvidas que eu já passei por algumas situações, e a ideia é a gente trocar essas experiências, não é? Porque a todo momento nós estamos ensinando e aprendendo. Somos alunos e professores todos os dias, e nós não podemos perder esse sentido de humildade, porque uma vez perdido isso, a gente acaba acreditando que é alguma coisa na vida, e aí neste momento a gente começa a andar para trás. Então tem que se colocar, não é, dentro de um sentimento de aprendiz todos os dias. Da hora que a gente levanta até o momento em que a gente vai para o repouso físico, estar com esta consciência plena de que nós estamos a todo momento tendo oportunidades para aprender. Dessa forma, acredito que a gente vai ter algum êxito. Mas, para que a gente consiga esse êxito, eu acredito que tem 3 pilares fundamentais para que a gente possa atingir este êxito. Primeiro, cuidar da saúde. Segundo, cuidar da família. E terceiro, cuidar do trabalho. São 3 coisas muito difíceis de se fazer e de assumir essa responsabilidade, porque, via de regra, a partir do momento em que a gente nasce, nós vamos começando a olhar para frente, a sair de nós. Mas Deus, dentro da sua grandeza, nos colocou 3 situações fundamentais que é para a gente pudesse cuidar dela: a saúde, a família e o trabalho. Partindo desses 3 princípios, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai conseguir realizar os nossos projetos de vida e não ter essa ilusão de que, ao buscar as coisas fora de mim, eu vou ter sucesso, vou ter dinheiro, vou ter fama, vou ter prestígio, ou seja, tudo aquilo que as pessoas, de alguma forma, algumas mais, outras menos, buscam pela vida. Mas acho que essas 3 situações seriam importantes e fundamentais para que a gente pudesse começar a entender um pouco disso que a gente vai falar aqui, ok? Somos filhos do destino, não dos homens. Resulta daí que um fracasso é coisa verdadeiramente impossível. Todo ser vivo foi criado para um fim grandioso, cada qual na sua própria esfera. E a consequência é que, ao chegar-se à grandeza, resume-se na exteriorização simplíssima de um característico individual peculiar ao plano geral da criação. Pessoal, o que significa isso? Significa a gente começar a observar quais são as nossas potencialidades. A gente sempre acredita que tem alguma coisa fora de nós que é melhor do que aquilo que a gente já carrega. E, via de regra, a gente vem observando que as pessoas, de um modo geral, estão com a autoestima um tanto prejudicada. E por que essa autoestima que nós temos em nós, ela é prejudicada? Porque a gente não acredita em nós mesmos. A gente fala que acredita em Deus, a gente fala que acredita no pai e na mãe, a gente fala que a gente acredita numa série de situações de coisas, mas a gente não acredita em nós mesmos. Veja, como que eu posso falar que eu acredito em Deus se eu não acredito em mim? E se esse Deus está em mim?
Seria impossível dizer que eu acredito em Deus, se no primeiro momento eu não acredito nem naquilo que eu faço, nem nas minhas capacidades, nem nas minhas potencialidades. Mas aí vocês podem perguntar o seguinte: Ubirajara, mas eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Nem eu. Nem eu. Eu estou tentando descobrir. E eu estou tentando descobrir isso todos os dias. Mas eu só vou de fato descobrir qual é ou quais são as minhas capacidades quando eu estiver envolvido comigo mesmo, através da minha saúde, dos cuidados com o meu corpo físico, mental e espiritual. Só vou saber o que de fato eu preciso fazer e quais são as minhas potencialidades se eu tiver com disposição de cuidar da minha família. Ah, mas eu não sou casado ainda. Tá, mas você tem um irmãozinho? Tenho. Você tem uma vozinha? Tenho. Ah, mas eu tenho uma mãe chata também? Também tenho. Ah, mas eu tenho um parente difícil? Também tenho. Todos nós temos. Aí a gente quer fugir dessa situação. É mais fácil. Mas aí eu não vou ter esse êxito. Esquece. Não vou ter. Eu vou buscar atalhos. Mas a minha vida, o meu planejamento, não foi feito de atalhos. Nenhum pai, nenhuma mãe, quando vai ter um filho, deseja para o seu filho a metade. Deseja o inteiro. E se eu tivesse que ofertar alguma coisa para vocês aqui hoje, se ofertasse pela metade, vocês também não ficariam felizes. Se eu posso ganhar 10 mil, por que ganhar 5? Se eu posso experimentar de uma bancada de doces maravilhosos, por que experimentar só um? Ah, porque eu preciso fazer um regime. Tudo bem, né? Mas eu tenho a possibilidade de alcançar os meus objetivos. Aí, eu preciso cuidar também do meu trabalho. Mas sei lá, eu não gosto muito do que eu faço. Pessoal, pensem no seguinte. Algumas pessoas já falaram assim: puxa vida, eu acho que eu seria feliz se eu fizesse o que eu amo. Tá certo isso, não tá? Ah, se eu buscar fazer o que eu amo, eu vou ser feliz. Eu vou convidar vocês a pensar de uma outra forma. Como um canhoto pensa, né? Eu sou canhoto, eu costumo pensar diferente, sei lá. Eu tive tanta dificuldade com relação a essa história de canhoto desde pequeno, né? A professora vinha, trocava a caneta ou o lápis, passava para outra mão, ela virava de costas e eu voltava para a mão esquerda de novo, né? E aí é o seguinte, se eu não faço alguma coisa que eu imagino que eu amo, que tal eu amar aquilo que eu faço em vez de fazer aquilo que eu amo? Que tal? Eu preciso aprender a gostar daquilo que eu faço. E depois que eu aprendo a gostar, eu aprendo a amar. Criança não gosta de chicória, não é? Você vai dar verdura para a criança, mas precisa. Mas com o tempo, eu lembro que, por exemplo, o tomate, difícil uma criança gostar de tomate, né? Então, o que o meu pai fazia? Ele sempre gostou de tomate, que, aliás, para os homens é importante para prevenir o câncer de próstata, o tomate. Aí, meu pai fazia o seguinte, eu era pequenininho, e ele fazia a salada, né? Ele sempre gostou de preparar a salada, e ele pegava uma fatia do tomate e colocava no meu prato. Mas ele não dizia para mim assim: olha, Ubirajara, faça o seguinte, coma o tomate, senão eu vou te bater, ou coma porque é bom. Não, ele não falava nada disso, ele simplesmente colocava uma rodela de tomate no meu prato e não falava nada. E aí eu comecei a experimentar o tomate. Eu confesso para vocês que todos os dias eu como tomate, todos os dias mesmo. Salada para mim, sem tomate, é igual o Claudinho sem bochecha. Não rola, tem que ter um tomate, né? Então veja, a gente vai aprendendo a gostar das coisas. A gente não casa com uma pessoa porque a gente ama, não. A gente primeiro se apaixonou por essa pessoa, até porque no momento em que ela começa a se mostrar como ela é, vai me causar alguma estranheza, porque determinadas situações eu desconheço sobre aquela pessoa, assim como desconheço a meu próprio respeito. Só que eu me apresentei para aquela pessoa com aquilo que eu tinha de melhor. Existe alguma pessoa, até comentei com a nossa amiga aqui, né? Existe alguma pessoa que tem o poder de estragar o nosso dia? Vocês vão falar assim, algumas têm. De fato, eu acho que tem algumas pessoas que têm potencial. Ok? Tem pessoas que têm o potencial. Mas veja,
Qual é o meu potencial de blindar isso? Esse é o detalhe. Se eu estou vulnerável, não é? Naturalmente, qualquer coisa que vier pode me perturbar. Uma simples mosca vai me perturbar, porque eu já estou perturbado, eu já estou enfraquecido espiritualmente falando. O Birajara, mas o que tem a ver essa coisa de enfraquecido espiritualmente? Não tem nada a ver com a questão da religiosidade, mas da espiritualidade. Quando falamos em espiritualidade, falamos de valores, valores que possam fazer com que eu me mantenha equilibrado. Não com as pessoas, mas comigo, porque não tem coisa pior do que a gente fazer com que as pessoas passem mal por nossa conta. Mas o pior é a gente passar mal, né, sem que ninguém tenha feito nada, porque a gente não consegue conviver com a gente mesmo. Isso é o pior. Então aí nós precisamos buscar esses valores espirituais, né, para que a gente possa se sentir fortalecido no nosso dia a dia, que é composto de grandes desafios e cada vez mais. Mas não dá simplesmente, pessoal, para a gente levantar da cama sem ter um grande propósito ou um grande objetivo na vida, porque senão as nossas próprias forças espirituais vão sendo minadas, porque através da nossa vontade é que nós vamos dirigindo a nossa vida e dando um sentido grandioso para ela. Sem essa vontade, podemos ter uma infinidade de recursos, mas serão escassos frente às nossas expectativas de ter êxito. Somos todos grandes, todos. A consciência deste fato, ecoando no âmago da nossa existência, representa a pedra filosofal em que deve firmar-se todo o êxito terreno. A questão é que nem sempre a gente se julga, não é, grande ou importante. Ah, o Birajara, mas isso não é um certo orgulho, né? A gente falar que a gente é grande ou importante. Não, pessoal, não é. É claro que vai depender da forma que nós estamos colocando isso para nós mesmos, não é? Mas nós não podemos negar as nossas capacidades e muito menos achar que nós somos importantes para nós mesmos e para a vida. Eu não preciso que ninguém diga para mim que eu sou importante para essa pessoa. Eu não preciso, mas se ela falar, claro, né, vai massagear o meu ego, isso é muito bom, porque faz com que a gente se mantenha vivo, faz com que a gente perceba que nós somos importantes para aquele círculo do nosso convívio. Isso é muito agradável, mas nós estamos com dificuldade também de falar isso, porque se nós não enxergamos esta grandeza dentro de nós, como que eu posso exteriorizar isso a respeito do meu parceiro? Não tenho como, porque isso não reside ainda dentro de mim. A minha autoimagem, ela é extremamente prejudicada. Então, como que eu vou dizer a alguém que convive comigo que ele é excelente, que ele é muito bom naquilo que ele faz, se a minha autoestima é prejudicada, se eu não reconheço os meus valores, se eu preciso ainda de alguém para ficar batendo palma para mim, dizendo, olha, você é excelente. Aliás, pessoal, é o seguinte, quanto menos pessoas falarem isso a nosso respeito, melhor. Eu acho que a gente tem que passar por essa vida meio que no anonimato, sabe? Porque isso nos traz paz, nos traz equilíbrio, nos traz serenidade. E hoje, através dos valores sociais que nós estamos observando, não é? Parece que nós, para nos sentirmos importantes, nós precisamos aparecer. Mas aí eu volto naquele ponto anterior. Eu preciso aparecer para quem e por quê? Porque eu estou com as minhas potencialidades adormecidas, mal sei daquilo que eu tenho realmente competência para fazer, e aí eu começo a atirar para todo lado. E aí, como a nossa amiga falou, não precisamos, né, depender de ninguém para diga que eu sou muito bom e por isso eu me motivo. Olha, o meu chefe me fez um elogio, nossa, ganhei o dia. A gente já cansou de ouvir essas palavras assim, né? Quer dizer que então se ele te fizesse uma crítica, você perdeu o dia? O dia é seu, tu faz dele o que você quiser, não é? Claro que algumas situações vão provocar os nossos instintos mais primitivos, não tenho dúvida disso. A questão de umas 2 semanas passei uma grande prova, e aí também, o que eu aprendi, não é?
que na medida em que a gente busca avançar ou evoluir no entendimento, na espiritualidade, na filosofia, né, a gente também vai trazendo para nós as experiências e as dificuldades e os obstáculos inerentes à nossa proposta evolutiva. Ninguém vai chutar cachorro morto, como se fala, mas na medida em que eu pretendo avançar, os desafios naturalmente vão chegar. E eu não preciso fazer força para isso. Exemplo prático. Estamos numa faculdade, depois de 2 meses vem uma prova. Não precisa nem combinar isso, né, gente? Na vida é a mesma coisa. Sair, né, às vezes acontece assim, né? A pessoa pode falar assim, será que eu vou ganhar um livro desse de presente? Aí eu olho para uma pessoa e falo assim, vou te dar um livro. Ela, ai, que lindo! Fala, que lindo não, foi o pior dia da sua vida. Porque a partir do momento que um conhecimento chegou, você tem que fazer com que ele se manifeste. Aí está o detalhe. Então eu acho que é melhor vocês não torcerem para ganhar um livro. Entende o que eu estou querendo dizer? Se nós estamos buscando alguma coisa, vai chegar uma situação que vai fazer com que aquele aprendizado se manifeste com qual objetivo? Para a nossa própria evolução. Mas nós precisamos começar a olhar para dentro para descobrir também a beleza que nós temos dentro de nós, a grandeza que nós temos e a importância que nós temos. Não podemos querer que alguém nos dê importância se nós mesmos não estamos fazendo isso com a gente. Isso tem a ver com a nossa própria autoestima, né? Desde de manhã, tentar olhar para nós com o máximo de amor possível. Mas o nosso amor está carente de amor. Esse auto-amor, ele está carente de amor. Porque nós estamos dando muito pouco amor para nós mesmos. E o que significa isso? Quando a gente entra numa provocação, a gente está dizendo para nós mesmos que nós não nos amamos. Porque eu vou ficar com azedume dentro de mim. Eu vou ter ou desenvolver uma gastrite. Vou me desequilibrar por dentro. Então, isso é uma atitude de quem se ama? Aceitar uma palavra ofensiva e tentar devolvê-la? Não, isso não é uma atitude de quem se ama. Mas quando nós não estamos olhando para dentro de nós e verificando aquilo que de fato nos faz mal, ou evitar determinadas situações que faça com que eu consiga manter a minha paz interior e o meu equilíbrio, eu vou aceitar qualquer tipo de provocação. E o mundo tem se tornado intolerante, porque ninguém está preocupado em se amar. Por isso tanta intolerância que nós temos observado no mundo de hoje. Não importa se a outra pessoa está errada. O que importa é eu saber que eu não vou conseguir mudar a forma com que ela enxerga. Eu não tenho esse poder. O único poder que eu tenho é de dominar a mim mesmo. A felicidade sem êxito é um enigma indecifrável. Para nos sentirmos inteiramente felizes, ser-nos-á indispensável a posse de muitos valores, ou, quando não, os necessários recursos de obtê-los. Os pilares da felicidade devem estar fundamentados no cumprimento do dever que compete a cada criatura. Lembra lá no começo, a gente falou, precisamos cuidar da saúde, do trabalho e da família? Gente, isso dá um trabalho danado. Dá muito trabalho, né? E a gente tem meio que deixado essas coisas um pouco de lado. Os 5 sentidos que nós temos para que pudesse equilibrar o nosso viver, esses sentidos estão ficando adormecidos. Se eu reconheço o meu valor, se eu sei das coisas boas que eu estou fazendo, eu vou precisar me defender. Se eu tenho plena convicção de que eu estou fazendo o meu melhor, eu não preciso me dar ao trabalho de perder tempo com isso. Seria até uma heresia frente aos valores importantes que eu preciso cuidar durante o meu dia. Somos em parte animais, em parte humanos e em parte divinos. O templo da felicidade em nós tem por conseguinte 3 portais correspondentes: o do desejo, o da obtenção e do esquecimento. E o que se chama evolução, adaptação, transmutação, é o que forma o ambiente externo, a nave interna e o sacrário velado. Veja como isso é bacana, né? Quer dizer,
existem algumas coisas que a gente vai precisar trabalhar e que não são coisas fáceis. Por exemplo, o esquecimento, né? O esquecimento das ofensas. Isso são coisas muito delicadas, porque a gente já ouviu pessoas que falam assim, olha, eu gravei aquilo que a minha mãe falou desde quando eu era criança, eu levo aquilo para o resto da minha vida. O que a minha mãe falou para mim, que me ofendeu, eu vou morrer com isso. Tá? Então, e isso muitas vezes desperta o ódio, a vingança e outros sentimentos que a gente vai carregando, o rancor, não é? Que isso só vai fazendo mal para a nossa própria vida e faz com que a gente não atinja esse êxito, que é, né, a extensão da nossa felicidade. Aqui está uma ideia para toda a gente. Se quiserem ser felizes, cultivem um sentimento de maternidade no seu íntimo. São o egoísmo, a brutalidade, a rusticidade, a cegueira, a aspereza do orgulho humano que fazem debilitar as flores sentimentais da alma, que desabrochariam em felicidade ideal se fosse deixadas ao seu crescimento natural, né? Então, eu acho que assim, a gente não precisa ficar tão preocupado, né, como a gente está, em querer chegar a algum lugar. Chegar a algum lugar, pessoal, é muito chato, porque vocês vão ter que arrumar um outro para chegar. Então, eu vou convidar o seguinte, experimentem trilhar o caminho, sabe? O melhor do beijo não é nem quando começa, nem quando termina. É quando ele está acontecendo, não é? O melhor do abraço não é nem quando começa, nem quando termina. É quando a gente se sente abraçado e quando a gente está abraçando. Esse é o melhor momento. É tão natural o êxito na vida do homem como são o canto do passarinho, a beleza na flor, o mel da abelha. O grande número de insucesso entre os homens vem claramente demonstrar quanta distração, depressão e artificialidade existe naquilo que chamamos civilização. Veja, eu me meto a surfar de vez em quando. E aí, num belo dia, eu estava assim no mar e eu fiquei prestando atenção, né? Eu falei assim, nossa, o mar só manda onda, né? Claro que de vez em quando manda plástico também, viu? A gente pega lá em cima da prancha, recolhe e leva lá, enfim, né? Mas o que eu quero dizer? Você olha para o passarinho, gente, o passarinho ele só quer voar. O mar só quer balançar e mandar onda. Entende? A abelha só quer fazer mel, mas a gente quer fazer tudo. E tudo mal feito. Sabe aquele bacalhau que eu falei? A gente nem sabe que sabor que tem aquilo. Porque a gente quer fazer tudo, e cada vez mais rápido, e cada vez com menos qualidade. Então eu acho que a gente deveria olhar um pouco para nós mesmos, não é? E cada um de vocês que tem a tarefa de vocês profissional, né? Assim como eu tenho as minhas também, a gente procurar fazer aquilo que está para ser feito. Não esperar nada, gente, né? A gente tem que ficar contente pela nossa disposição em fazer aquilo que nos foi ordenado fazer. Ponto e acabou. A gente não tem que ficar esperando nada em troca. É fazer simplesmente como o passarinho voa. Ele voa e acabou. A abelha faz o mel, pronto e acabou. Mas nós estamos querendo fazer 1 milhão de coisas. Nós estamos querendo fazer pelos outros aquilo que a gente não faz por nós. E aí é onde a gente começa a ter problema, porque a gente sai da nossa vida para cuidar da vida dos outros, achando ou dando nome de caridade para isso. Caridade primeiro é quando a gente aprende a se resguardar. Essa é a primeira caridade que a gente precisa aprender a fazer. Ficar do nosso canto cuidando da nossa vida. Se alguém estender a mão e pedir uma ajuda, é um dever cristão e moral poder fazer isso. Mas não sairmos do nosso mundo, da nossa particularidade, do nosso equilíbrio, para adentrar na vida alheia. Aí nós vamos ter problema, e nós não vamos cumprir com o nosso planejamento aqui nessa existência, e aí nós não vamos ter o êxito. O que seria esse êxito? A realização do nosso planejamento espiritual. Para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte, sobre o pensamento. Pensamento é matéria, isso já foi cientificamente comprovado. Tudo aquilo que nós pensamos, esse pensamento se materializa, ele se manifesta no plano físico. Significa dizer que qualquer pensamento que abrace a minha mente
isso vai ser manifestado de alguma forma. Num primeiro momento, este pensamento será manifestado no meu próprio corpo físico. Por isso, desejar o mal de alguém, vocês já ouviram isso, é o mesmo que tomar veneno e querer que o outro morra. Isso não existe. Então, aquele pensamento negativo que abraça a minha mente com relação a alguém que não o ajude a avançar na sua vida, vai se manifestar dentro da minha própria vida. Não tem para onde isso correr. Isso é uma lei da natureza, é uma lei natural, como a lei da gravidade. Se eu soltar alguma coisa aqui, vai cair. Isso é um fato. Tudo aquilo que eu penso se manifesta no meu corpo físico. Esse pensamento, através da frequência, ou seja, o número de vezes que eu estou pensando alguma coisa, é identificado por um gatilho cerebral. Então vamos colocar assim, na prática. Passei o dia todo pensando um pensamento negativo com relação a alguém. Um rancor, um ódio, uma raiva. Eu pensei tantas vezes isso, que esses padrões de ondas elétricos, ondas magnéticas, foi capaz de disparar um gatilho no meu cérebro. Quando disparou, essa onda, inerente àquilo que eu pensei, é projetado para o meu corpo físico. Aí vocês podem perguntar, o Birajara vai para onde isso? Para o fígado, para o baço, para o estômago, para o coração? Vai para onde você mandar que vai. Ah, mas como eu mandar? É o que você pensou. Ele gerou um padrão de onda, e esse padrão de onda, ao cair, a ser absorvido pelo corpo físico, ele procura se ajustar com aquilo que tem harmonia. Entende? Um sentimento de amor vai para que órgão, pessoal? Acabou, entenderam? Mas por que coração, não é? Por que a gente acha que é o coração? Porque de fato é mesmo, né? Porque de fato é, né? Mas não precisamos abordar a medicina, mas ela vai para o coração. E quando a gente fala alguma coisa, sei lá, sentimental, a gente fala assim, eu estava com uma saudade daquela pessoa. A gente põe a mão aqui, né? A gente não fala assim, eu estava com uma saudade daquela pessoa. Mas quem falou que quando eu falo que eu estou com saudade de alguém, eu tenho que pôr a mão aqui? Só que na hora que eu escolho no que pensar, aquele pensamento ruim vem na cabeça. Como é que eu faço para tirar esse pensamento ruim da cabeça e colocar um pensamento bom? Alguém tem alguma sugestão? Tudo bem. Eu vou ocupar a minha cabeça com alguma coisa produtiva. Simples assim. Através da sua vontade, você é capaz de modificar o destino da sua própria vida. Aliás, só você tem esse poder, não é? Através desses pensamentos direcionados, nós conseguimos modificar esses padrões e gerar saúde para o corpo físico. Significando dizer, para finalizar, que nós, desde o momento em que levantamos até o momento em que formos para o repouso físico, precisamos pensar no que pensar. A partir de hoje, a partir deste momento, vamos tentar fazer um esforço para que a gente possa pensar no que pensar, e eu desejo sinceramente de todo o meu coração que vocês tenham êxito na vida. Muito obrigado.